Sócrates, você diz que escreveu um artigo essa semana dizendo que o Ministério Público ganhou as eleições em Portugal. Poderia explicar melhor o que aconteceu e o papel do Ministério Público e com ele da mídia? Bom, isso é muito simples de explicar. É talvez uma história difícil de acreditar, mas é a pura das verdades. Como vocês sabem, em Portugal, nós temos um regime parlamentar. Nas últimas eleições, não nestas de domingo, mas nas anteriores, que foram em 2022, o Partido Socialista teve maioria absoluta. E tinha, portanto, uma estabilidade governativa. As legislaturas duram 4 anos. A meio da legislatura, exatamente há 4 meses atrás, um procurador, ou melhor, um grupo de procuradores, decidiu abrir um inquérito contra o primeiro-ministro, não dando explicações exatas sobre qual é a suspeita contra o primeiro-ministro. Nesse dia fizeram buscas ao gabinete do primeiro-ministro, prenderam o melhor amigo do primeiro-ministro, que depois foi libertado, e isso teve como consequência a admissão do primeiro-ministro, o fim da maioria absoluta, porque o Partido Socialista tinha maioria absoluta no Parlamento, e o Presidente da República, depois do Primeiro-Ministro se demitir, decidiu convocar eleições antecipadas. 3 meses depois, a direita ganha as eleições e regressa ao governo. É por isso que eu digo que quem ganhou estas eleições verdadeiramente foi o Ministério Público português. E quando o Ministério Público ganha umas eleições, a cara dessas eleições são as que vocês estão... A cara das eleições é aquela que vocês podem ver em Portugal. É a cara da extrema-direita. A extrema-direita teve pela primeira vez na nossa democracia 18% dos votos. E de certa forma fica com a chave da governação, porque a direita democrática, que ganha as eleições por uma unha negra, a diferença entre o partido de centro-direita e o Partido Socialista é uma diferença de 50 mil votos. Mais concretamente, estou a citar de memória, mas a diferença é de 29,6 contra 28,7, qualquer coisa desse tipo. Portanto, é uma diferença inferior a 1%. Esta é a diferença entre os dois partidos, mas a extrema-direita tem 18%. E, de certa forma, ela afirma-se hoje no panorama político português como o partido que é capaz de, com a direita democrática, com o centro-direita, fazer uma maioria absoluta no Parlamento. É por isso que eu digo nesse artigo que estas eleições foram eleições ganhas pelo Ministério Público, porque verdadeiramente é uma ação judicial que interrompe uma legislatura, é uma ação judicial que causa uma crise política no nosso país, é uma ação judicial que tira abaixo um governo e é uma ação judicial que provoca as eleições. E o que é extraordinário nisto, para dizer tudo aquilo que acho, é que o próprio Partido Socialista se comportou como sendo a vítima perfeita. Não é a primeira vez, é aliás a segunda, mas sendo vítima desta golpada judicial, porque, é claro, muitos poderão dizer, mas tenho a certeza que houve intenção do Ministério Público em causar em causar esta alteração na situação política. Bom, é muito difícil acreditar no contrário. Muito difícil. Eles sabiam bem, ao fazer o que fizeram, quais eram as consequências na vida política portuguesa. E é por isso que acho que essa intervenção na política é absolutamente ilegítima. Estas eleições não se deviam ter realizado nesta altura. Como vocês sabem, nos ciclos políticos, quando um partido está no poder, o meio do mandato é sempre o momento mais difícil. E, portanto, esse foi o momento mais difícil para o Partido Socialista. E pronto, e foi o que aconteceu. Ministro, faz favor. O senhor traça parâmetros, o senhor conhece muito bem a história que nós vivemos aqui, né, do lawfare ao longo da Lava Jato, né, e as consequências políticas disso na eleição de 2018, com a vitória do Jair Bolsonaro e daquele projeto de extrema-direita no Brasil. Também no curso desse processo, entre a eleição do Bolsonaro e essa eleição em Portugal, houve a ascensão da direita também no bojo de um processo de lawfare, né, de um protagonismo do Ministério Público e do Judiciário também na Coreia do Sul. Né? Esses são fenômenos interligados. Portugal está no meio de uma onda, é mais um partido que está passando por esse fenômeno e há condição de reverter esse processo, ou no caso de Portugal,
né, a situação é mais complicada do que a solução brasileira, que foi a eleição do Lula em 2022, pela dimensão da figura política do Lula? Bom, honestamente não sei responder à sua pergunta. Há uns anos atrás eu diria que não, que a situação em Portugal era diferente da situação no Brasil, pela simples razão que a situação no Brasil é que a extrema-direita tinha ganho umas eleições. E aqui em Portugal, até há pouco tempo, até há um ano atrás, eu dizia a todos vocês que eu achava que a extrema-direita em Portugal não passaria nunca dos 10%. A verdade é que está nos 18%. É um pouco inacreditável para mim. Há aqui um grande debate sobre isso, o que é que terá levado a isto, o que é que motiva o eleitor da extrema-direita. Bom, o que eu sei é que todos esses eleitores votaram naquele partido que nunca disfarçou o que é. É um partido xenófobo, é um partido racista, é um partido que faz uma campanha contra os pobres, alimentando a ideia que as ações de distribuição no nosso país, empreendidas pelo Estado, que as políticas sociais, que são políticas destinadas a proteger e a ajudar pessoas que vivem à custa do Estado e que vivem à custa de outros, enfim, vocês conhecem a linguagem própria desses partidos de extrema-direita, portanto eu duvido que alguém possa dizer que aqui em Portugal os eleitores que votaram no Chega não sabiam em quem estavam a votar. Não, tinham absoluta consciência, é um partido de extrema-direita que acha que há portugueses de bem e os outros, tal como aí no Brasil. Mas se me perguntar se a situação aqui atinge o nível que atingiu no Brasil, bom, o mais que lhe posso dizer é que espero que não, que nunca a extrema-direita ganhe uma eleição como ganhou aí no Brasil. Apesar de tudo, se nós podemos identificar uma diferença entre o Brasil e Portugal, a diferença é esta. Aqui em Portugal há uma direita democrática. É muito difícil dizer se no Brasil ainda há direita democrática. Porque eu vi a manifestação recente promovida pelo antigo presidente Bolsonaro e fico com a ideia que a direita democrática no Brasil desapareceu. E não é apenas... não tem lideranças e não tem base popular. Quer dizer, a surpresa do Brasil foi, em primeiro lugar, que a extrema-direita tivesse tomado o espaço da direita, mas, em segundo lugar, a surpresa do Brasil é que a direita social, a direita contra a direita popular, não existe. É a extrema-direita. A direita social do Brasil é a extrema-direita. Não há outra. Não sei se estou a ver bem as coisas, mas é a minha forma de ver daqui, de Portugal. Porque, ao fim deste tempo, a direita brasileira já tinha tido tempo, primeiro, para recusar o extremismo da direita, para usar outro tipo de linguagem, para recusar a linguagem da violência, para recusar a ideia que os seus opositores são seus inimigos. E a verdade é que não o fez. Manteve esse discurso. Manteve e mantém. Ainda não vi nenhuma liderança emergir da direita que possa, digamos assim, oferecer ao país uma liderança de direita respeitável, que seja democrática, não é? Não vi. Enfim, talvez haja outros modos de ver as coisas, mas a minha surpresa é essa. Eu sempre me habituei a respeitar a direita democrática brasileira do passado. E, infelizmente, o sistema político brasileiro está, neste momento, sem direita democrática, sem direita não extremista. Só tem extrema-direita, não é? E isso é um problema sério para o regime democrático brasileiro. Um problema muito sério. Aqui em Portugal não vivemos essa situação. Pelo contrário, temos uma direita política que recusa, até este momento, qualquer entendimento com a extrema-direita. Se me perguntam se isso se vai manter, eu tenho as maiores dúvidas. As maiores dúvidas. Repare, a liderança da extrema-direita é protagonizada por alguém que há uns anos atrás era membro do Partido de Direita Democrático, que ganhou as eleições neste domingo. Ganhou por Monha Negra, é certo, mas ganhou. Ganhou por 50 mil votos. É uma espécie de um estádio de futebol, mas ganhou. E a democracia é assim. Ganha-se por um, perde-se por um, mas ganha-se e perde-se. É preciso saber perder, tal como... E porque isso é fundamental para se saber ganhar também. Mas tenho expectativa que isso se possa manter, mas duvido. Eu acho que o fenómeno da extrema-direita é um fenómeno, em primeiro lugar, é um fenómeno continental, à escala europeia. Quer dizer, quando vos ouvia falar, vocês diziam, bom, enfim, ponhamos de lado, para já,
a questão do lawfare, isto é, da utilização indevida e ilegítima do sistema judicial para perseguir o adversário político. Mas ponhamos isso de lado. Olhemos apenas para a questão da extrema-direita. Porque esse fenómeno do lawfare gera e potencia a extrema-direita. Quando esses fenómenos existem, como aconteceu em Portugal, só potenciam soluções de extrema-direita. Vocês nunca viram lawfare para promover soluções democráticas. Não, são sempre soluções profundamente antidemocráticas.